aqui. E aí, galera, de novo, para todo mundo que está vendo a gente, tanto agora ao vivo, quanto vai ver a gravação depois, bom dia. Essa é a nossa primeira aula de Matemática 1, tá? Que é uma revisão, digamos assim, porque muito provavelmente você já viu esse tema você já viu esse tema no nono ano, é um assunto que se fala no nono ano, tá? Que é trigonometria no triângulo retângulo. Para a gente falar de trigonometria no triângulo retângulo, se você quiser saber um pouco de história, né? Isso é um conhecimento muito antigo no mundo, né? Tem um documento registrado onde parecia ser uma lista de exercícios de deveres de casa, que é o papiro Hind, que é o nome de um papiro. Eu acho que é esse, é o Hind. Tem dois, né? Tem o Hind e tem o Plimpton. Eu não sei, são dois papiros antigos na história, né? Um desses parece uma lista de deveres de casa egípcio, né? Então, ou seja, acho que tem 3.000 anos. E um dos problemas desse papiro, né, ele é dividido em vários problemas de álgebra, o que a gente conhece hoje como álgebra, né? Na época dos egípcios não existia álgebra como a gente conhece hoje, e tinha problemas geométricos. O último problema, ou o penúltimo, se eu não me engano, ele na língua moderna de hoje, ele queria saber a inclinação de uma pirâmide, tá? Ele dava a distância da pirâmide no solo até o centro da pirâmide, né? Então ele dava essa distância aqui, que eu vou até fazer em vermelho. E ele dava a altura da pirâmide. E ele queria saber, a grosso modo, a inclinação dessa pirâmide aqui. Então, assim, trigonometria, ela está relacionada a priori na história com esse tipo de inclinação em triângulos, tá? Então você tem aqui uma altura, você tem aqui uma distância e você quer saber, você quer expressar a inclinação aqui no caso desse lado que a gente chama hoje de hipotenusa, em termos desses outros lados aqui que estão na vertical e na horizontal. Basicamente, porque na época, e até hoje, né, é mais fácil medir, talvez seja por isso, né, é mais fácil medir segmentos na vertical e na horizontal, né? E tem uma outra coisa, se você for muito mais para trás na história, é bem possível, mas ainda não tem documentos sobre isso, né? Que os babilônios, antes dos egípcios, já falavam de trigonometria. Eles já tinham esse mesmo tipo de preocupação, tá? Então, assim, é um conhecimento muito antigo no mundo e ele é importante até hoje, porque a gente usa ele para calcular distâncias que, hipoteticamente, a gente não consegue ir lá medir, né? Seria mais fácil medir daqui de longe do que ir no lugar onde a gente tem que fazer a medida especificamente. Para vocês entenderem melhor, vamos falar um pouco de semelhança, tá? Eu quero que vocês entendam um pouco o que é semelhança entre figuras e depois a gente vai falar de semelhança entre triângulos, tá? Aqui eu botei em lápis, botar figuras aqui, né? Eu tinha que botar duas figuras, dois desenhos. Aí eu falei, vou botar o Phineas, porque eu adoro esse desenho aqui. Eu adoro esse desenho do Phineas e Ferb. Aí eu botei duas figuras. O que é semelhança, tá? O que é semelhança entre figuras? A grosso modo, bem a grosso modo, semelhança entre figuras é quando você tem duas figuras onde uma é a cópia exatamente mantida com as mesmas proporções que a primeira figura. O que isso quer dizer? Eu tenho aqui esse desenho, que é exatamente o mesmo desenho que o da direita, aqui o maior. A única diferença entre os dois é que um está em escala reduzida em relação ao primeiro. A grosso modo, tá? A grosso modo. Claro, tem mais detalhes, mas o que é importante vocês perceberem
é que a relação, por exemplo, desse narigão aqui do Phineas com um pezinho dele é a mesma relação desse nariz aqui com esse pezinho aqui. Tipo, então, o que diminuiu essa figura, olhando para o nariz, o que diminuiu o nariz na figura pequena é a mesma porcentagem, vamos dizer assim, é a mesma escala do que reduziu o pé na figura grande para a figura pequena. Então, repetindo, a grosso modo, figuras semelhantes são simplesmente cópias de uma mesma figura que foram reduzidas ou ampliadas, só que você tem que manter a proporção, né? Você não pode causar deformação nessas figuras, tá? A figura tem que ser, o espaçamento entre os olhos e o nariz tem que ser o mesmo, tem que ter uma redução percentual igual, por exemplo, que a relação entre as mãos e a bermuda, tanto em uma figura quanto na outra. Legal? Daqui a gente consegue migrar para essa parte aqui de polígonos semelhantes, né? O que são polígonos semelhantes? Da mesma forma, tá? São cópias que foram ampliadas ou reduzidas, só que você manteve a mesma proporção, tá? Aqui, quando a gente fala de polígonos em geral, a gente pode ser um pouco mais técnico, tá? Deixa eu aumentar um pouco o tamanho do texto aqui. Tá, fonte do texto. Deixa eu botar aqui uma outra fonte. E deixa eu botar... Eita, não guarda essa fonte aqui não. Pronto. Bom, legal, voltando aqui na aula, quando a gente fala de polígonos semelhantes, a gente pode ser um pouco mais técnico, porque as figuras são mais simples. Claro, a gente pode fazer o processo reverso, né, e começar aqui do mais simples e ir para o mais complexo, mas a priori, polígonos semelhantes são polígonos que têm as duas características. Primeiro, os ângulos são iguais. Vou botar aqui, os ângulos equivalentes são iguais. O que são ângulos equivalentes? São ângulos que estão na mesma posição, tanto num desenho quanto no outro. Então, por exemplo, se eu afirmo para você que esse triângulo e esse triângulo aqui são semelhantes, o ângulo formado entre esses dois lados aqui é o mesmo ângulo formado entre esses dois lados aqui, porque eles equivalem ao mesmo ângulo nas duas figuras. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Digita 1 se entendeu aí. Tá bom, então eu vou falar de novo, Dani. Seguinte, esse ângulo aqui, ó, essa abertura aqui, ó, o ângulo é uma abertura, tá, gente? Essa abertura, ela equivale a essa abertura aqui, na figura maior. Certo? Eles estão na mesma posição. Se esses polígonos forem semelhantes, esses ângulos são iguais. Por quê? Porque se essa abertura aqui for maior do que essa, você vai gerar uma deformação nesse triângulo. Esse triângulo ele vai acabar abrindo mais aqui, e esse outro lado aqui vai acabar ficando maior do que ele deveria. Entenderam agora? Pode falar não de novo, não tem problema. Beleza, então assim, se esses triângulos são semelhantes, eu posso dizer, inclusive, que esse ângulo aqui em vermelho é igualzinho. Tem a mesma medida, né? Que esse aqui. Que esse ângulo aqui. E por aí vai. Esse ângulo de cima também é igual. Então, quando a gente fala que os polígonos são semelhantes, a gente está dizendo, que os ângulos equivalentes são iguais. E 2, a gente está dizendo que os lados equivalentes são proporcionais. Palavra bonita e ela tem um significado. Se fosse para proporcionalidade
se você tivesse que aprender alguma coisa em matemática, se chegasse um gênio da lâmpada e falasse para você assim, olha, você tem direito de escolher um tema de matemática, apenas um, para você aprender amplamente, tá? Se isso acontecesse na sua vida e você tivesse que escolher um único tema para aprender e não mais, você escolheria proporcionalidade, tá? É um dos temas que abrange mais fatos matemáticos dentro do nosso mundo, beleza? E também na parte ideológica também, né? No mundo das ideias. Então a proporcionalidade é um conceito muito poderoso. Mas o que quer dizer? O que quer dizer que os lados são proporcionais? A gente pode falar isso de várias formas, tá? Eu vou usar aqui dentro desse contexto o que me interessa. Eu não sei se vocês estão percebendo que o lado entre os ângulos azul e vermelho aqui mede 4. E aqui na outra figura, que é um outro triângulo que eu estou dizendo que é semelhante, o lado entre os ângulos vermelho e azul mede 8. Eu não sei se vocês perceberam, eu tive uma multiplicação aqui, né? Eu dobrei o tamanho do lado equivalente, né? Esse cara aqui, o 4, equivale ao 8. Beleza? Se do menor para o maior dobrou, falar que os lados equivalentes são proporcionais significa dizer que todos os lados equivalentes também dobraram. A proporção de um triângulo para o outro é de 1 para 2, ou seja, eu tive uma dobra no tamanho do pequeno para o grande. Se vocês entenderam o que eu digo, esse lado aqui, que mede 3 no triângulo pequeno, vai dizer para a gente que esse outro lado aqui mede 6, porque dobrou também, e consequentemente esse outro lado aqui mede 4, porque é o equivalente ao 2, né? Equivalente ao 2 aqui. Belezinha? Isso, a grosso modo é isso, Chay. A gente está falando que o triângulo grande é dobrado em relação ao pequeno, tá? Aí a gente tem duas observações. A primeira observação é que dobrar foi um exemplo. Poderia multiplicar por qualquer coisa. Poderia multiplicar por 3, por 0,6, até por raiz de 2, tá? Deixa eu ver se eu ainda sei escrever raiz de 2 aqui no teclado hexadecimal. Eu acho que sei. 2, 2, 1. Errei aqui. Mas ele não aceitou. Que chato. Eu acho que é por isso. Foi. Pronto. 2, 2, 1. Pronto. Poderia estar multiplicando até por raiz de 2 se eu quisesse. Então eu posso multiplicar por qualquer outro número real que eu conheça, né? Contanto que eu multiplique todos, né? Então, por exemplo, aqui poderia ser 4 e esse cara poderia ser 4 raiz de 2. Aqui poderia ser, então aqui seria 3 e aqui 3 raiz de 2, então aqui seria 2 e aqui 2 raiz de 2. O dobrar foi só um exemplo, tá? A segunda observação é que no caso especial dos triângulos, vale uma espécie de inverso, né, de volta da frase que eu acabei de explicar aqui em cima. Eu estou dizendo aqui que se os polígonos são semelhantes, eu estou afirmando que os ângulos são iguais e que os lados são proporcionais. Quer dizer, de certa forma eu estou afirmando aqui o contrário também. Se os ângulos são iguais, equivalentes, se os lados são proporcionais, os polígonos são semelhantes.
Mas no caso especial dos triângulos, se eu verificar que os ângulos são iguais, só isso já me implica que os triângulos são semelhantes. Vocês entenderam isso que eu falei? Eu fico meio confuso. Fala comigo aí. Beleza. Explico de novo então. Olha só, olha só. Na matemática, para eu afirmar que as figuras são semelhantes, né, que uma é uma cópia da outra, onde uma dobrou, onde outra diminuiu, etc., eu tenho que verificar essas duas condições aqui. Os ângulos têm que ser iguais, todos eles, né? E os lados equivalentes têm que ser proporcionais, ou seja, se um dobra, todos têm que ter dobrado. Se um triplica, todos têm que triplicar. Então, para verificar que polígonos são semelhantes, eu tenho que verificar essas duas condições aqui. Os ângulos e os lados. Certinho? Então, assim, se eu estiver trabalhando com um quadrado, aí eu vou desenhar aqui um quadrado. Legal? E aí eu tenho uma outra figura que parece um quadrado. Para eu afirmar que essas duas figuras aqui são cópias uma da outra, só que foi dobrado em relação ao outro, eu tenho que verificar 8 coisas. Eu tenho que verificar, primeiro, que todos os ângulos equivalentes são iguais, então eu tenho que medir esse ângulo e medir esse, e ver que valem a mesma coisa. Eu tenho que medir esse ângulo e este, e ver que valem a mesma coisa. Eu tenho que medir este ângulo e este, e ver que eles são iguais, e tenho que medir esse ângulo aqui e este daqui e verificar que eles são iguais. Se tiver um diferente, eles já não são cópias um do outro. Vocês entenderam isso? Para eu verificar que essa figura é uma cópia dessa figura, eu tenho que verificar, número 1, que todos os ângulos que tem em um são iguais aos ângulos que tem no outro. E não basta isso. Eu, além de verificar que todos os ângulos são iguais, eu tenho que verificar que todos os lados equivalentes são proporcionais. Ou seja, eu vou verificar aqui, eu vou medir esse lado e vou medir esse. Suponha que daqui para cá tenha triplicado a medida. Se triplicar a medida daqui para cá, esse triplicar ele vai ter que acontecer com todos os lados. Então, ou seja, se eu medir esse cara daqui e esse cara daqui para cá também vai ter que triplicar. Se eu medir esse outro cara daqui e esse outro cara daqui, tem que triplicar também. E se eu medir esse cara daqui e esse outro aqui, também tem que triplicar. Ou seja, para eu verificar que polígonos são semelhantes, no caso geral, eu tenho que ver bastante coisa. No caso aqui de um quadrilátero, eu tenho que ver 8 coisas, né? 4 ângulos e 4 lados. 8 pares de coisas. O que eu acabei de falar é que na observação 2, o que eu estava tentando explicar na observação 2, é que no caso especial dos triângulos, eu não preciso ver todas as coisas. Especificamente, se os ângulos forem iguais, com certeza os triângulos já são semelhantes. Entenderam agora? Como o triângulo é o polígono mais simples que existe, saem muitas consequências desse fato, e um deles é que para verificar se triângulos são semelhantes ou não, basta que eu veja os ângulos. Se os ângulos forem iguais, os triângulos já são semelhantes, eu não preciso mais fazer força nenhuma. Então, por exemplo, se esse ângulo aqui é igual a esse, e esse ângulo aqui é igual a esse, e aí, consequentemente, esse ângulo aqui de cima também vai ser igual a esse, né? Então, pronto, eu não preciso mais verificar os lados. Eu já sei que se um dobrou, todos os outros vão dobrar. Eu não preciso ficar testando de par em par. Eu já sei que isso é verdade. Então, no caso dos triângulos, eu não preciso ver tudo isso. Eu preciso ver só isso. Eita, ficou feio, hein? Eu preciso ver só os ângulos. A gente vai usar essa observação 2
para entender trigonometria, assim, para entender como funciona, né? Então a gente vai basear nessa sequência de fatos aqui. Olha só. Então, se os triângulos tiverem ângulos iguais, a gente vai concluir 2, ou seja, os triângulos são semelhantes. Entenderam o que eu acabei de falar? Por causa da observação 2, essa sequência de fatos aqui vai acontecer, os fatos 1, 2, 3. Se os triângulos tiverem ângulos iguais, obrigatoriamente eles são semelhantes. E se os lados são semelhantes, se os triângulos são semelhantes, os lados são proporcionais. Com certeza. Então essa cadeia de fatos ocorre. Bacaninha? Um último ponto antes da gente sair desse slide é que proporcionalidade, além da gente dizer, se um dobra, todos dobram, uma outra forma da gente escrever isso é o seguinte: se eu pegar o lado no triângulo pequeno, que mede 4, e dividir pelo lado equivalente no triângulo grande, que mede 8, todo mundo, a gente não viu isso na aula de matemática básica, mas porque a gente não estava interessado no resultado da divisão, né? Mas aqui eu tô. Aqui o resultado dessa divisão aqui é 0,5, certo? Que é 1/2, né? Para quem estava lá nas aulas de frações, né? É 1/2 ou 0,5, tanto faz. Se eu pegar o 3 e dividir por 6, dá a mesma coisa. E é claro, se eu pegar o 2 aqui e dividir por 4, dá a mesma coisa. Isso aqui é uma outra forma de dizer que os lados são proporcionais, tá? Então, quando eu divido um lado no triângulo pequeno pelo seu equivalente no triângulo grande, o resultado da divisão dá sempre o mesmo valor. Vocês entenderam isso que eu acabei de falar? Todas as divisões aqui dão 0,5. Isso aqui é uma outra forma de falar que os lados são proporcionais. Todas as divisões dão a mesma coisa. Munido disso, a gente já consegue agora sim aprender trigonometria no triângulo retângulo, né? Se a gente tivesse essa aula ao vivo, né, presencialmente, eu ia levar para vocês um triângulo de madeira com essas medidas aqui, tá? Esse triângulo de madeira que eu construí, né, com pedaços de madeira, ou então, muito provavelmente, eu ia levar o esquadro, né, que é aquela régua triangular, e ia medir lá com vocês, tá? Então, no próximo slide, então, a gente vai usar isso daqui, ó. Grava bem isso, que isso é importante. Se os triângulos têm ângulos iguais, eles são semelhantes, então os lados são proporcionais e a gente pode fazer isso aqui. Gravou? Dou-lhe uma. Gravou? Dou-lhe 2. Gravou? Dou-lhe 3. Próximo slide. E aí, eu levaria um triângulo de madeira, e esse triângulo de madeira que eu construí e levei para a aula, né, teria essas medidas aqui, 30 centímetros por 38, tá? E eu construiria ele com um ângulo de 90 graus. E mediria o ângulo que tem entre esse lado, que é a hipotenusa, né, e esse lado aqui, que é um dos catetos, que mede 30. Aí, gente, eu mediria esse ângulo aqui e encontraria 52 graus. Vocês sabem como é que mede ângulo? Beleza, eu vou dizer. Tem um slide ali na frente onde a gente vai usar uma ferramenta, né? A ferramenta para medir distâncias aqui pode ser uma régua, pode ser uma trena, né? Hoje em dia tem até umas trenas a laser, né? Eu me amarro em seriado de construção, né? Que o cara faz reforma. Vocês sabem aqueles seriados maneiros que eu tô falando?
Então eu me amarro em ferramentas. Então tem trena a laser, o cara aponta, trena para a parede onde ele tá, e aí a trena eletronicamente fala para ele, daí de onde você tá até a parede tem não sei quantos metros, tal. Para medir distância a gente usa uma régua. Na antiguidade, há milhares de anos atrás, a gente usava um transferidor. Transferidor é um instrumento, né? Então aqui está escrito, a gente mede esse ângulo com um transferidor. Eu estou medindo com um transferidor aqui porque é num papel, tá? No papel a gente pode usar um transferidor. Um transferidor, ele é uma ferramenta que ele geralmente é do mesmo material que uma régua de plástico, só que ele usa para medir ângulo. Ali no slide de baixo, da próxima, a gente vai ver o aspecto, tá? De um transferidor. Daqui a pouco eu mostro para vocês, mas é um instrumento. Mas voltando aqui no nosso triângulo de madeira, eu medi com um transferidor, né, o nosso triângulo de papel no caso, medi um ângulo aqui de 52 graus e fiz as medidas dos lados, 30 centímetros e 38 centímetros. Aí, gente, percebam, e eu coloquei aqui em volta de um retângulo, que quando eu divido 38 por 30, dá mais ou menos, dá aproximadamente 1,27. Aproximadamente. Caraca, Mororó, ainda não sei como é que é um transferidor. Relaxa, a gente vai ver o aspecto dele logo depois. E vai até aprender a usar, inclusive. Vocês entenderam que quando eu divido isso aqui por isso aqui, dá mais ou menos 1,27? Em outras palavras, eu estou querendo dizer que essa altura aqui ela é 27% maior que essa distância daqui, né? Se eu quiser falar em termos de porcentagem. Legal? Aí eu saio do meu triângulo de madeira e vou para um prédio. Caraca, Mororó, você estava com um triângulo pequenininho aqui, agora você está com um prédio. Estou com um prédio. E eu desenhei o nosso candidato aqui a observador, tá? Aí nosso candidato a observador, ele se posicionou, ele foi andando, ele colou aqui no prédio e foi se afastando do prédio, tá? Ele foi se afastando do prédio e olhando aqui para cima. Então, imagina que esse bonequinho está andando para trás, tá? E ele começa bem aqui olhando para cima. Então, aqui ele dá a cabeça bem inclinada, né, para cima, 180 graus. Aí ele vai andando um pouco para trás, aí quando ele para aqui assim, ele olha, está sempre olhando para o topo do prédio, está com essa abertura aqui. Então ele continua andando para trás até que o ângulo de observação dele com o solo seja 52 graus. Como é que a gente mede isso daqui se eu não consigo nem chegar lá no topo do prédio? É simples, tem vários instrumentos. O instrumento mais simples para nós mortais estudantes do ensino médio é um inclinômetro. Tem um outro instrumento também mais sofisticado que é um teodolito. Temos lá na escola um ou dois teodolitos para o pessoal das agrárias. Serve também para... Não sei se vocês já viram aquele pessoal tirando foto, que parece que está tirando foto da rua, né? Teodolito é um instrumento daquele. Ou é uma câmera 360, que é do nosso patrocinador, que está tirando fotos para botar no aplicativo dele de mapas, né? Vocês sabem muito bem qual é o patrocinador. Ou é um teodolito, onde o cara está medindo os tamanhos da rua, a largura e tal, para fazer provavelmente o nivelamento e o calçamento da rua. Sempre tem uns carinhas desses. Mas é um instrumento caro, difícil de comprar, o teodolito, né? Nós dificilmente vamos acordar um belo dia e falar, vamos comprar um teodolito. Mas em compensação, o inclinômetro é barato de comprar, ele custa R$0. Se você já tiver um celular, é só você baixar um aplicativo que chama inclinômetro. Eu posso mostrar num vídeo depois como é que ele funciona, mas ele é bem simples. Você aponta ele para o alto do prédio, né? O nosso bonequinho aqui no caso apontaria o inclinômetro para a ponta do prédio e o sensor de gravidade do teu celular, ele acaba calculando essa abertura aqui
porque ele consegue saber o quanto que ele está inclinado em relação ao chão que está puxando ele para baixo, né? Coisas de física, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Então, assim, a gente pode até baixar para tentar medir uns ângulos depois, mas é bem barato, custa R$0 e está disponível lá na sua loja de aplicativos. Mas enfim, o carinha mediu essa angulação de 52 graus, a gente não está interessado na medição do ângulo agora, até porque online a gente não pode brincar muito com isso. Quem sabe um dia presencialmente a gente faça uma atividade legal. Mas agora, a coisa que é mais importante é o seguinte: eu quero saber se vocês estão bons de memória e lembram daqueles 3 fatos que eu pedi para vocês memorizarem no slide anterior. Vocês lembram? Mororó pegou pesado. Pode responder sim ou não. Lembra? Não. Legal. Para os que lembram, vocês lembram que a primeira etapa, a primeira coisa que tinha que gravar é: os triângulos têm ângulos iguais. Para quem não lembra, eu estou voltando aqui para vocês verem. Aqui, ó. Primeiro fato: triângulos com ângulos iguais. Eu vou voltar aqui no slide e vou te perguntar: os ângulos desse triângulo de madeira são iguais? Ah, legal. São iguais a esses 2 ângulos aqui do meu triângulo imaginário, né? Porque eu não estou desenhando isso aqui lá no mundo real, né? É só para onde eu estou olhando e para onde eu estou olhando. Mas esse triângulo imaginário que existe na cabeça do nosso bonequinho laranja tem os mesmos ângulos que os ângulos do meu triângulo de madeira. Vocês lembram disso? Aliás, vocês conseguem confirmar isso? Sim, né? Então aqui é 52, aqui também, aqui é 90, aqui também. Legal. Então, o fato número 1 aconteceu. Então, mas se o fato 1 acontece, consequentemente, então, os triângulos são semelhantes, beleza ou não? Então, o fato 1 leva ao fato 2. Então, o fato dos ângulos serem iguais faz com que os triângulos sejam semelhantes. Então, o que eu posso falar desse triangulinho pequenininho aqui e desse triângulo gigante aqui? Que eles são semelhantes. Ok? Ok, né? E como o fato 1 leva ao fato 2, que também leva ao fato 3, quem é o fato 3? Os lados são proporcionais. Então, de novo, os ângulos são iguais. Então, os triângulos são semelhantes. Então, os lados são proporcionais. E lembra que uma forma de falar que os lados são proporcionais é dizer que a divisão entre os lados dá sempre a mesma coisa. Assim sendo, se eu dividir esse cara por esse cara e deu 1,27, se eu dividir a altura do prédio por essa distância aqui, que é 15,5 metros, também vai ter que dar quanto? Como 1 leva a 2, que leva a 3, a gente pode dizer que essa divisão aqui é exatamente, Adrian, como esses ângulos são iguais, então esses triângulos são semelhantes, a divisão entre esses lados aqui tem que dar sempre a mesma coisa, independente do tamanho do triângulo. Então, se eu dividir isso por isso e deu 1,27, quando eu dividir isso por isso, também tem que dar 1,27. Então, tá aqui, ó, 1,27. Só que aqui é uma igualdade, né? Uma equação simples, né? Onde eu consegui medir os 15,5 metros, porque eu estou andando no chão, se eu tiver uma trena eu consigo medir, mas a altura do prédio eu não consigo medir. Só que é por conta desse pequeno triângulo de madeira, agora eu consigo fazer essa conta. É só passar esse 15,5 para o lado de lá, multiplicando. Então, eu vou botar igual aqui, mas é aproximadamente, tá? 1,27 vezes 15,5. Eu não fiz essa conta antes, mas eu tenho uma calculadora aqui,
que eu pretendo usar hoje. Deu isso aí, Duda? 19,69? É isso aí, então. Eu confio. Eu confio, mas estou fazendo aqui, tá? Aproximadamente com 2 casas decimais, é isso aí mesmo, 19,69 metros, porque o 15,5 estava em metros também. Então a unidade é a mesma, para manter as proporções. Eu queria até parar a apresentação agora para vocês verem meu rosto de novo. Será que vocês estão vendo aqui no cantinho? Estou aparecendo aqui. Se vocês estiverem vendo... Ah, que massa! Então, eu vou fazer uma pergunta com cara de... O pessoal que está vendo gravado não vai me ver, né? Mas eu estou fazendo uma cara de espanto aqui. E, caras, vocês entenderam o quão poderoso é esse negócio? Com um triangulinho de madeira de 30 centímetros, bem pequenininho, eu consegui medir a altura de um prédio sem eu nem entrar no prédio. Vocês estão entendendo o quão louco é isso? É muito poderoso. A única coisa que eu tive que fazer é usar um instrumento para medir um ângulo que fosse o mesmo ângulo do meu triângulo de madeira. Ah, se o meu triângulo de madeira é 52 graus, então eu vou agora medir 52 graus. Então agora o meu bonequinho laranja, sempre que ele quiser medir a altura de alguma coisa, basta que ele se afaste até o ângulo de visada, né? O pessoal das antigas fala ângulo de visada, o ângulo que os olhos fazem com o topo do objeto, até que o ângulo de visada seja 52 graus. Só que alguém pode estar se perguntando agora o seguinte: ah, tá bom, eu construí um triângulo com 52 graus, mas se fosse com 43 graus aqui, ia dar certo também? Ia, só que esse número ia mudar, esses também iam, e esse número aqui ia ser diferente, mas a altura do prédio não ia mudar, você também ia conseguir encontrar. Matemática em ação, fonte Mororó, muito bem, é isso aí. O que alguém pode estar se perguntando agora é o seguinte: e se alguém construísse vários triângulos de madeira com vários ângulos diferentes, né? Ah, por que eu vou ficar só com um triângulo de 52? Os patrocinadores estão avisando aqui que a gente tem 10 minutos, mas dá para fechar essa primeira parte. Vou construir um triângulo de 52 graus. Ah, então calma aí, eu vou construir outro com 43 graus, outro com 20 graus, outro com 15 graus, para eu não ter que ficar andando sempre até dar 52 graus, né? Para eu poder fazer a medição com qualquer angulação. Então, e se alguém construísse vários triângulos de madeira? Pois é, construíram. Aqui, para você ter uma ideia, construíram e pegaram essa divisão aqui e foram anotando. Então o cara construiu o triângulo de madeira uma vez só, construiu um monte, na verdade várias pessoas, né? E foram anotando esses resultados aqui numa tabela, isso lá na antiguidade, né? Esse daqui é um pedacinho, paciência, conhecimento gera paciência. Mas veja, Eduardo, não é muito doido eu poder medir a altura de um prédio que eu não consigo chegar? Ou de uma montanha, né? Da montanha também poderia medir. Com um pequeno triângulo de madeira. Então os caras falam assim: pô, isso é muito poderoso. Então vale a pena ter paciência e construir os triangulinhos, né? E aqui está um pedaço da tabela, ó, dos 70 graus até o 89. Legal? E aí eles botaram 3 colunas aqui, porque aqui a gente só fez uma divisão, a gente dividiu esse lado vertical pelo horizontal, né? Digamos assim.
Aí quem fez os triangulinhos de madeira teve a paciência de medir esse lado aqui também, porque por algum motivo a gente pode achar essa distância aqui também, né? E fez todas as divisões, dividiu esse lado com esse, dividiu esse lado com esse e dividiu esse lado aqui com esse. Ele fez 3 divisões, né? Escolheu de 2 em 2. Pegou o lado aqui que no nosso desenho está na vertical e dividiu com esse que está inclinado. Pegou o que está na horizontal e dividiu com o que está inclinado. E pegou o que está na vertical com o que está na horizontal. E aí, é claro, a tabela deles ficou com 3 colunas. E falou assim, calma aí, como tem 3 divisões diferentes, para a gente não confundir, a gente vai ter que dar nome para essas coisas. E aí a gente pula para cá. E quando a gente pula para cá, aí sim a gente vai entrar com as definições corretas, né, de trigonometria, né, as definições atuais. Não vou cantar essa tabela, não vou cantar essa música hoje. Na verdade, eu não vou cantar ela nunca, mas o tema dessa aula é a próxima, é semana que vem. Beleza? Eu vou falar sobre isso na semana que vem. Eu estou falando de um modo geral aqui. Antes da gente ser expulso, né, porque eu tenho 7 minutos, maravilha, dá tempo. Eu desenhei um triângulo genérico aqui, tá? Um triângulo retângulo genérico, tá? E marquei um ângulo alfa. E vou dar os nomes para esses caras para facilitar o entendimento dessas 3 colunas aqui. Aí, né, os nomes que a gente já conhece. O lado que é oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Por que o nome é hipotenusa? Meu irmão, pergunta para os gregos, eles deram esse nome lá. Deve inclusive ter um significado que eu não sei. Deve ser o maior lado ou alguma coisa assim. Não sei, não tenho a menor ideia do significado. Preciso estudar para aprender. E os outros 2 lados são catetos, né? Então tem nome de cateto. Aí para diferenciar um do outro, o cateto que é colado no ângulo que eu marquei chama cateto adjacente. E o cateto que não cola no ângulo que eu marquei chama de cateto oposto, né? Faz sentido. Hipo vem de maior tenusa. Quem sabe? Quem sabe? Pode ser, pode não ser. Aí voltando aqui, pessoas, no nosso exemplo, o 38 seria o cateto oposto ao 52. E o 30 seria o cateto adjacente ao 52. Se eu quisesse saber a hipotenusa, bastaria fazer um teorema de Pitágoras aqui, né? Que a gente encontraria esse tamanho, beleza? E assim, o cara deu um nome para as divisões. Eu vou começar pela tangente, que foi o que a gente olhou, tá? A tangente, eu deveria ter posto 52 aqui em algum lugar para vocês terem visto que realmente dá 1,27. Falha minha, o próximo ano vai ver com 52. Vontade de pegar o cara que inventou. Que isso, mano? A gente pode fazer essa experiência não com pessoas, pode fazer com pedras. Com pedras é legal. Aí vocês vão ver que o tempo ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Mas é um papo para outra história. A tangente aqui, gente, é simplesmente o nome da divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, quando eu pego o oposto e divido pelo adjacente, ao ângulo que eu estou marcando, eu estou calculando a tangente. Tangente é o quê? É só um nome. Aqui no caso, eu estou calculando a tangente, tá vendo? A tangente de 52, ela é 1,27. E aqui tanto faz se eu estou no triângulo pequeno ou no grande, porque a divisão sempre dá a mesma coisa. Então eu posso falar só do ângulo, independente do triângulo, tá? Então a tangente de 52, ou seja, quando eu divido isso por isso, dá 1,27. Quando eu divido o oposto pelo adjacente, naquele exemplo lá, eu estou calculando a tangente. Então aqui está a tabela da tangente. Tem 4 minutos... deixa ele. Tangente de x.
Que aqui eu botei TG, né, ou de alfa, né? Aqui eu botei TG e aqui tá tan. Tanto faz, as duas formas estão corretas. Quando você dividiu o cateto adjacente pela hipotenusa, aí os caras botaram essa segunda coluna aqui, né? E é o cosseno, né? Então eles anotaram lá todas as razões que eles podiam, que eles achavam interessantes, e fizeram a tabela com 3 colunas. Então essa coluna do meio é a coluna onde ele está dividindo o cateto adjacente pela hipotenusa em todos os triângulos de madeira que ele construiu, aqui no caso com 70, com 78, com 82. Então, se o triângulo tivesse 82 graus, a divisão do adjacente pela hipotenusa dava 0,1392 ou 0,14 mais ou menos, né? E é claro, a primeira coluna é a coluna do seno. Vocês entenderam por que valeu a pena o cara fazer? Isso aqui é só um pedacinho da tabela, tá? A tabela continua, porque aqui ele vai para trás, aqui aí tem o ângulo 68, 67, por aí vai. Mas vocês entenderam por que os caras acharam interessante? Na real, essa tabela de ângulos inteiros vai até 89. E a gente vai estudar no segundo ano por que não vai até 90, tá? Porque não tem, na verdade eu posso te adiantar que quando esse ângulo aqui ele é 90 graus, não existe triângulo, né? Porque dá 90 aqui, 90 mais 90 já dá 180. E os ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, né? A soma. Então assim, não vai até 90, porque nesse primeiro momento que a gente está estudando dentro de triângulos, né? E quando você tem um ângulo de 90, você já não fecha um triângulo mais. Beleza? Agora, vocês entenderam por que o cara teve esse trabalhão de escrever essa tabela aqui? Porque a trigonometria, ela a priori surgiu na história do mundo com o propósito de medir alturas ou distâncias que o cara não conseguia alcançar. Aí ele fazia então um triângulo pequeno menor, calculava a razão entre os lados que interessava ele, e calculava, ia para o triângulo grande depois e calculava as alturas ou a distância dos segmentos que ele não tinha condição de manualmente alcançar. Beleza, galera? Com isso, a gente vai para o primeiro exercício daqui a pouco, né? 1 minuto para acabar. Eu vou me despedir de você momentaneamente, aí a gente pausa 5 minutos para tomar uma água e um café, beleza? E ir no banheiro, tá bom? E daí a gente volta depois. Valeu, galera. Até daqui a pouco. Voltando aqui a gravação, gente. Fui expulso pelos patrocinadores, mas estou aí de volta. Aqui a gente é insistente. Estamos aí de novo. Beleza? Gente, isso aqui é importante, tá? Então, como são nomes, né? Da onde vem esses nomes? Seno, cosseno e tangente. Cara, esses nomes aqui, eles aparecem bem depois na história, tá? Esses não eram os nomes que os egípcios usavam e tudo mais. Eles, na verdade, não tinham essa tabela especificamente. Legal? Esses nomes, muito provavelmente... apareceram na Índia, tá? Com estudo de astronomia. Então, assim, o cara imagina a distância mais inacessível que a distância de uma estrela, né? Então, o cara estava usando trigonometria lá para calcular distâncias celestes, né? Legal? Já que vocês estão falando aí, em Kelly, seguinte, legal, podem printar as aulas, beleza, acho legal que vocês tenham material escrito, mas uma recomendação pessoal de um professor que ainda é estudante, né? O seguinte, é muito importante que vocês não usem as minhas anotações como as anotações de vocês, sacaram? Tipo, tirou foto do slide. Beleza, então eu vou guardar todos os slides que eu tirei foto
e pronto, vou ter meu caderno de matemática. Minha recomendação pessoal, não façam isso. Vocês podem tirar foto, legal, de boa, mas é importante que depois vocês copiem, tá? Vocês façam as suas próprias anotações, porque isso é importante para fixar o conteúdo, tá, na cabeça. Quando você está escrevendo, você gera mais conexões no cérebro com aquele conteúdo, então ele prende melhor na cabeça. Tá? Quando você só tira a foto, o negócio não fica no seu cérebro, aquela atitude do escrever e tal, entenderam? Então assim, tirem print de boa, mas não se prendam nisso, tá? Façam as suas próprias anotações, tenham os seus cadernos, né, com as anotações de você. Nem que a anotação que você faça seja uma cópia do que está no slide, mas pelo menos aí você está copiando, e aí principalmente se você quiser colocar colorido, isso é maneiro. Isso vai trazer para você uma experiência, né, que você vai lembrar, pô, eu lembro que tangente lá nas minhas anotações está em azul com a bordinha vermelha, aí, entendeu? Aí vai fixar melhor na mente. Beleza, Riquelme. Eu só estou dando o conselho mesmo, porque tem galera que usa o slide como caderno. Aí, meu amigo, minha amiga, meu amigo, não dá certo. Não dá certo. Tá? Gente, como isso aqui são só nomes, voltando aqui para o conteúdo, como isso são só nomes, a gente precisa decorar esses nomes e saber o que significa cada um deles, né? Eu preciso saber que o seno é oposto sobre hipotenusa, cosseno é adjacente sobre hipotenusa e tangente é oposto sobre adjacente. Aí a galera usa essa palavra aqui estranha, que é soca-toa, que parece o nome de um pássaro, né? Parece um pássaro, um Pokémon que mora nas florestas amazônicas, né? Soca-toa. Aí usa essa palavra bizonha, estranha aqui para decorar, né, que o seno é o oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa, e o miserável é um gênio, já dizia o meu personagem predileto de Dragon Ball Z. E tangente é oposto sobre adjacente, tá? Então assim, só para decorar, né? Claro, para decorar os nomes, porque são nomes, né? E não tem jeito. E aí a gente já vai para os exercícios, tá, galera? O exercício número 1. Aqui é um transferidor, tá, pessoas? Isso é um transferidor. Isso aqui geralmente é do mesmo material que uma régua, tá? É de plástico, é de acrílico. Para que serve esse negócio? Esse negócio ele serve para medir aberturas, né? Você vê que ele é circular aqui, ó, e ele grada de 0 até 180 graus, tá? A unidade de medida de ângulo é graus, não é a do SI, mas é uma medida muito utilizada, tá? Então eu vou apagar ele aqui um pouquinho. Sai um pouquinho aqui. Eu vou mostrar aqui agora como é que usa. Aqui, ó, no exercício número 1, eu vou pedir para a gente calcular o seno de 42, o cosseno de 42 e a tangente de 42. Eu botei aqui, era para botar aqui entre parênteses, né? Tangente de 42, usando um transferidor. E depois usando uma calculadora. Tá? O transferidor, galera, pode ser usado de duas formas diferentes, tá? Primeiro, a figura já pode estar pronta. Imagina aqui que você tem uma abertura qualquer, tá? Essa abertura já existe, você tem uma fotografia com essa abertura, pode ser o ângulo de uma rua, de uma ladeira, alguma coisa assim, e você queira medir a fotografia. Você tem a fotografia e você vai usar um transferidor para medir esse ângulo. Para usar o transferidor e medir esse ângulo é simples. Você vai colocar o centro do transferidor aqui, ó, aqui onde o cursor da tela está mexendo, ó, e você vai colocar ele aqui em cima do vértice do ângulo, ó, um em cima do outro. Ó. Belezinha? Vocês estão enxergando? O centro aqui do transferidor vem para cá. Legal? Aí quando você faz isso, você percebe que a linha reta aqui está batendo bem no zero, ó,
Tá batendo no zero aqui, ó. E aí pronto. Agora é só você observar onde é que tá batendo o outro braço, o outro lado do teu ângulo. Você sabe que aqui é 50, então aqui no meio é 55. Eu não vou dar zoom não, mas se você forçar a vista aí, convido o pessoal que está assistindo a dar um pause e forçar a vista, tá um pouco depois de 55. Então beleza, então tá no 56. Então aqui eu já sei que esse ângulo ele tem 56 graus. 56 graus de abertura. Dá para dar zoom. Eu sei. Não quero. Eu quero mostrar só a ideia. Eu sei que vocês já pegaram a ideia. Entendeu? Beleza? Aí tem 56 graus. Então, essa aí é a primeira forma de você usar um transferidor. Você já tem a abertura pronta numa fotografia, por exemplo, e você quer saber qual é o tamanho daquela abertura em graus. Aí você usa o transferidor assim. Uma outra maneira é o seguinte: você quer construir com o transferidor uma abertura específica, né? Então, o que você faz? Você, com a régua, você traça uma horizontal aqui, ou o lugar onde você quer, né? Então, vou traçar aqui na horizontal assim mesmo. E o procedimento é bem parecido. Você pega o transferidor, bota mais ou menos aqui o centro dele de novo, ó, aonde você quer abrir o ângulo. Se eu quiser abrir o ângulo assim, né, eu coloco ele aqui. Se eu quiser abrir o ângulo para o outro lado, eu coloco aqui. Então vai ficar assim, tá? Mas tanto faz. Eu vou fazer aqui mesmo. E aí eu quero abrir um ângulo de 42 para poder ter o seno de 42, né? Vamos pegar o seno de 42. Aí a gente vai olhar aqui, ó, a abertura está no zero, né? Eu vou olhar o 40 aqui, vou andar mais 2 tracinhos para cima. Vou pegar meu lápis, minha lapiseira, né? E vou fazer uma pontinha aqui em cima do 42, né? Aí depois eu tiro o transferidor. Aqui eu não vou tirar porque o pontinho vai sumir também. E aí você vem com a régua e faz o tracinho que está faltando. Depois você tirar o transferidor. Beleza? Eu vou sumir aqui. Vai sumir o meu transferidor? Ou não? Deixa eu ver. Não, eu vou tirar ele daqui. Pronto. Tirei ele daqui. Deu certo. Eu já sei que essa abertura tem 42, tá, gente? Essa abertura aqui tem 42. Então, eu já estou resolvendo o exercício, tá? Então, aqui tem 42 graus. E como é que eu vou fazer agora para calcular o seno, o cosseno e a tangente? Simples. Eu fecho um triângulo retângulo. E agora eu vou medir os tamanhos dos lados, tá? Eu vou medir os tamanhos dos lados. Deixa eu apagar um pouco essa linha aqui, que ficou grande demais. Certo? Vou voltar aqui com a próxima camada. Vou selecionar essas figuras aqui que me interessam. E vou colar na primeira camada aqui. Pronto. Até que eu estou aprendendo a usar esse negócio. Daí, pessoas, para a gente calcular o seno, cosseno e a tangente usando um transferidor, né? Aí agora que a gente vai fazer o seguinte, vai pegar uma régua mesmo e vai medir o tamanho dessa linha, o tamanho dessa linha e o tamanho dessa linha. Tá? Eu não vou medir, não vou fazer em detalhes aqui o processo, mas suponha que a gente tenha medido 3 centímetros. Aqui a gente fez um triângulo com aqui medindo 3 centímetros, tá? Se a gente pegar a calculadora não, se a gente pegar a régua e medir aqui, é bem provável que vai ser... Eu estou fazendo as contas aqui para dar um valor verdadeiro, tá? Um problema... Deixa eu mexer na minha calculadora aqui para... Legal.
Muito provavelmente aqui vocês vão medir 2,7 centímetros, tá? Você vai botar a régua aqui, vai medir 3 centímetros, aqui vai dar 2,7 centímetros, e aqui você vai medir também, e vai ficar, provavelmente vai dar, deixa eu fazer as contas aqui, adjacente sobre cosseno, dividido por cosseno de 42. Aqui muito provavelmente vai dar aproximadamente 4 centímetros, tá? E aí se você quiser saber o seno, o cosseno e a tangente de 42 graus, né? Vou botar a bolinha de 42 graus não, a gente está trabalhando com graus. Basta que você lembre lá do soca à toa, né? E faça as contas. Aí eu vou só fazer o primeiro aqui e depois vocês completam, né? A tangente por exemplo, o que é o seno do 42? A gente tem que lembrar lá que seno é oposto sobre hipotenusa, né? Então o seno do 42 seria 2,7 dividido por 4, né? Então a gente tem aqui 2,7 dividido por 4, vou colocar em forma de fração para vocês gravarem. Da onde você tirou isso, Moró? Eu sei que seno é oposto sobre hipotenusa. E vai achar o valor aproximado, né, para o seno. Que deu 0,675. Deu 0,68, né? Vamos dizer assim, aproximadamente. Todas essas respostas sempre são aproximadas, tá, gente? Pode ser que você olhe a tabela lá e a tabela dê um valor diferente. Provavelmente ela vai dar 0,67. Vocês entenderam, gente, como é que acha o seno, o cosseno e a tangente usando um transferidor? Daí para baixo você segue, tá? O cosseno vai ser do mesmo jeito. E a tangente também. Só que você tem que lembrar lá o que é cada um deles, né? Se vocês pegaram, eu vou fazer agora da segunda forma, usando uma calculadora, tá? Que é o mais comum hoje em dia, né? A gente usar uma calculadora para calcular seno, cosseno e tangente. Porque aquela tabela, então eu vou apagar aqui, porque aquela tabela que a gente tem nesse slide anterior aqui, ela saiu da tabela e foi armazenada dentro de um circuito, né, agora, né? A gente tem isso memorizado nas calculadoras. Dani, não entendi sua pergunta. Para achar este valor é só dividir pelo ângulo, certo? Qual o valor? Enquanto você vai... Calculadora. Enquanto isso, vou fazer a calculadora aparecer aqui. E enquanto isso eu vejo sua pergunta. Não, cuidado, Dani. Cuidado com essa anotação aí. Tipo, não, você escreveu isso aqui, ó. Você escreveu isso. Você está dizendo que seno é igual a 42. Isso não faz sentido. Porque o seno, ele muda de ângulo para ângulo. Porque cada triângulo de madeira tem tamanhos de lados diferentes, né? Então, assim, o seno do 42 graus é igual a esse daqui. Aí, se eu quiser saber o seno do 42 graus, eu sei que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu divido o cateto oposto ao 42, que é 2,7, pela hipotenusa, que é 4. E por aí vai. Entendeu, Dani?
Você não usa o 42 nas contas, você só usa a notação. Eu estou calculando o seno do 42, que é o cateto oposto ao 42 pela hipotenusa do triângulo que tem o 42. Entendeu agora? Opa! Riquelme falou, olha a cara do professor. Eu devia estar fazendo uma careta enquanto estava mexendo aqui nos aplicativos, porque eu queria abrir a calculadora. Eu vou fazer isso, agora eu vou fazer a questão de novo, só que agora usando a calculadora, tá, gente? E eu vou abrir a calculadora aqui, claro, virou figurinha, com certeza. Eu vou abrir a calculadora aqui para vocês virem o que eu estou fazendo. Eu vou parar a apresentação e eu vou começar uma nova apresentação que eu quero a calculadora, vamos lá. Eu quero saber se ele abre a calculadora só. Uma janela, não. Eu vou abrir a janela inteira. Vou compartilhar a janela inteira. Desculpa o efeito infinito aí, tá? Eu quero que vocês vejam isso. E eu vou deixar esse aqui do lado para não ficar muito feio. Deixa eu mudar lá na gravação, fazer a calculadora aparecer também. Fazendo a calculadora aparecer aí, pessoal, mais ou menos como tá para todo mundo, tá? Gente, isso aqui é a calculadora científica padrão, beleza? Ela não é do mesmo modelo que tem no seu... Ela não é do mesmo modelo que tem no seu celular, mas ela funciona bem parecida. Eu vou limpar tudo isso aqui. Legal? E como é que vai funcionar? Como é que a gente calcula seno de 42, por exemplo, na calculadora? É bem simples. Na calculadora de vocês, no celular, principalmente no modelo Android, você puxa para o lado e vai ter uma aba azul no cantinho da direita, e você puxa para o lado e você vai ter essa expressão aqui, ó, seno, tá? Seno. Basta digitar o ângulo depois e dar Enter, porque aí você vai calcular o seno do ângulo que você quer. Você viu que aqui ele deu 0, se eu for botar duas casas decimais, dá 0,67. Lembra que no nosso aqui tinha dado 0,68, então é aproximado sempre, né? E é assim que funciona. Vocês entenderam como faz? Foco aqui. Massa! Se vocês quiserem saber o cosseno de 42, você vai usar o botão do cosseno, que está bem aqui, ó. Na calculadora científica do celular também tem esse botão. Aí você digita 42. E aí o cosseno de 42 graus dá 0,74, aproximadamente, né? Com duas casas decimais. Mororó, e se eu quiser a tangente? Do mesmo jeito, só que você tem que achar o botão certo da tangente, que é o tan, de tangente, né? O meu aqui até aparece tangente. É porque minha calculadora e todo o meu sistema operacional é Linux, né, queridos? Linux é vida. Beleza, Riquelme. Eu acho que se tiver na horizontal não precisa puxar para o lado. Mas enfim, vai estar lá, em algum lugar vai estar lá. E aí se eu quiser saber a tangente de 42, tangente de 42 dá 0,90, né? Ou 0,9 aproximadamente. E é assim que a gente calcula esses caras na calculadora, tá, pessoas? Só que tem um detalhe muito importante. O detalhe muito importante que tem para vocês aí é o seguinte, tem duas medidas padrão para ângulos. A gente tem a medida grau e a medida radiano. Em geral, nas calculadoras, você tem como saber se você está calculando graus em graus ou em radianos, porque em algum canto da sua calculadora ou vai estar escrito deg ou vai estar escrito rad.
Se tiver escrito rad, é porque sua calculadora vai estar calculando em radianos. Se tiver deg, que é a abreviação para degrees, né, que é grau, né, em inglês, você vai estar calculando em grau. Mororó, qual que eu uso? Depende. Se você quiser saber o seno de 42 graus, você tem que usar grau. Como a aula de hoje a gente só está trabalhando com grau, se tiver escrito rad na tua calculadora, ele não vai calcular o seno do ângulo certo. Ele vai calcular o seno de outra coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? São dois sistemas de medida diferentes. Então a sua calculadora ela precisa estar no sistema certo, que para essa aula é grau, tá? Em geral, o sistema internacional usa radiano, né? Mas como na aula de hoje a gente está usando graus. Então se a sua calculadora não tiver escrito deg lá, ela vai estar fazendo contas erradas. Toda a calculadora padrão tem os dois sistemas. Então, assim, eu só estou dizendo que você tem que ter esse sistema aqui assinalado para ele calcular o certo. Belezinha? Belezinha? Se você tiver no outro sistema, ele não vai dar os valores certos. Você vai digitar tudo isso aqui e vai dar valores diferentes. Veja só, eu vou mudar o meu sistema aqui para radiano. E vou tentar calcular a tangente de 42 de novo. Vocês conseguem ver aqui que originalmente, em graus, a tangente de 42 é 0,9. Olha o que vai dar se eu fizer a tangente de 42 radiano. Dá outra coisa, tá vendo? Por quê? Porque está no sistema radiano de medida. Para calcular seno e cosseno na nossa aula de hoje, a gente está usando o sistema de graus de medida. Então, a gente tem que usar graus. Belezinha, pessoas? Entenderam? Eu vou voltar aqui minha calculadora para o sistema de graus. Ah, Mororó, como é que muda no meu? Não sei, depende da calculadora. Cada um vê sua calculadora aí. E acho que no celular não é difícil mudar. Então, vou fechar a calculadora. Tchau, calculadora aqui. Vamos voltar. Vou fechar minha apresentação para vocês. E vou voltar à minha telinha aqui de aula. Que interessante. Eu podia ter aberto só a calculadora. Vamos aprendendo aos poucos, né? Aí ele muda, aperta no rádio que ele muda. Pronto, aí, ó. A Lana já disse como é que funciona no celular. Aperta uma vez em cima do sistema que ele troca. Se tiver rádio, aperta em cima do rádio que ele muda para deg, que é graus, né, em inglês. Maravilha total. Então, eu já fiz esse problema, né, de duas formas. Fiz usando o transferidor e fiz usando a calculadora. Então, a gente já pode ir para o próximo. E fui. Opa, eu tinha que ter mudado, mas não mudei aqui, ó. Vou mudar agora. Gente boas, exercício número 2. Vocês estão vendo aqui o exercício? Legal, legal, legal. Use uma calculadora para determinar as medidas desconhecidas nos triângulos retângulos a seguir. Então, bora lá. Eu botei 20 centímetros aqui no começo, quando eu estava montando o slide, mas aí eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi colocar as medidas aproximadas, mesmo da linha que eu estava desenhando no caderno, né? E aí, quando eu medi esse cara aqui, ele ficou mais ou menos, claro, ficou 4,04, né? Com duas casas. Na verdade, eu já usei trigonometria para medir isso aqui. Mas vocês não têm que pensar nisso. Vocês têm que pensar, eu vou colocar o valor direitinho aqui, que está meio apagado, né? Vou riscar esse trem. E vou colocar o valor que eu gostaria que fosse aqui mesmo, né? Que é 4,04 centímetros. É bem pouquinho. Duas casas decimais. Legal? Esse cara aqui,
0,04 centímetros. Legal, gente? Como é que eu vou resolver esse problema aqui com trigonometria? Vamos lá. Primeiro, esse cara que eu sei a medida é a hipotenusa. Todo mundo concorda? 4,04 é a hipotenusa. Legal. Em relação ao 42 graus, o x, que é a medida que eu quero descobrir, é a altura, né? É o cateto oposto, né? O cateto oposto é o que eu quero descobrir e eu tenho a hipotenusa. Então, ele me deu oposto e hipotenusa. Eu tenho que lembrar qual das três relações é que usa o oposto e a hipotenusa. Aí você volta lá no soca à toa, né? Para se não lembrar que é seno. E aí lembra lá, seno é oposto e hipotenusa. Então, para achar o tamanho x aqui, eu vou usar o seno de 42. Então, a gente vai ter aqui seno, vou colocar em letra preto. Seno de 42 é igual a x dividido por 4,04. Vou colocar até aqui em forma de fração. Só que aí agora, gente, vocês vão usar a calculadora para me dizer quanto que é o seno de 42. A gente já fez antes, mas pode me dizer aí. Me diz aproximado com 2 casas decimais. Usem as calculadoras de vocês aí para calcular o seno de 42. E me dá... Henriquele, quase, hein? Cuidado, hein, Henriquele? Vamos lá. Se eu quiser aproximado com 2 casas decimais... Calma aí, eu vou fazer diferente. Eu vou abrir a calculadora aqui para dizer como é que faz legal. Deixa eu voltar aqui e vou mostrar a calculadora de novo. Só um minutinho. Mostrar a calculadora novamente. Na gravação, eu estou mexendo na gravação aqui, tá, gente? Para a calculadora, para ficar legal para todo mundo. Vou parar minha apresentação aqui e vou abrir a tela inteira. Beleza, mas eu quero mostrar uma coisa além para vocês, tá? Que acabou me passando pela minha cabeça aqui, é bom eu fazer, tá? Gente, olha só, se eu só pedisse o seno de 42 com 2 casas decimais, eu ia lá e escrevia... Vocês estão vendo a calculadora? Digita 1 aí, se estiver vendo a calculadora. O pessoal na gravação também está vendo a calculadora. Vamos lá. Caraca, abriu muita janela aqui de repente. Fiquei meio zonzo. Agora vai. Pronto. Se eu só quisesse arredondar o seno de 42, 2 casas decimais, eu calcularia, daria... não é sen com E, né? É em inglês, é seno com I, doidão. Pronto. E aí daria esse valor aqui. Aí se eu quisesse aproximar essa resposta para 2 casas decimais, eu teria que escrever 0,67, porque a terceira casa é maior do que 5. Então ela sobe, aumenta o valor da segunda casa uma unidade, né? Então a resposta seria 0,67 e acabou, tá? Só que eu não quero que vocês arredondem o seno de 42. Eu quero que vocês arredondem a resposta final, tá? Do nosso problema. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso assim, ó. A gente resolve esse problema da seguinte forma. A gente sabe que tem que passar esse 4,04 para lá. Então, no final das contas, vai ficar 4,04 vezes seno de 42. Isso é igual a x. Aí sim a gente vai para a calculadora. Voltamos na calculadora, aí a gente faz isso aqui. Escreve do jeito que está aqui no problema. 4,04 vezes seno de 42 graus. Nem precisa dessa bolinha. Legal, pessoas? Não é seno em português, né, Daniel? É seno em inglês, né? É com I.
E aí a gente vai ter a resposta certa, que é 2,7 aproximadamente, com duas casas decimais é 2,70. 2,70 é o x, né? X é igual a 2,70 centímetros. Entenderam como é que faz usando a calculadora? A gente não aproxima as respostas intermediárias, a gente só aproxima a resposta final. Porque senão vai gerar um negócio que a gente chama de efeito cascata, né? Ou erro de aproximações sucessivas. Toda vez que você vai aproximando respostas intermediárias, cada vez mais você vai se distanciando da resposta correta. Então assim, você usa a calculadora com todo o potencial que ela tem e só aproxima a resposta no final. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Maravilha. Vamos fazer o próximo, né? Eu vou cortar aqui, ó, que não é, e vou botar a coisa certa, o que eu queria que ficasse. Eu quero que fique 0,97 centímetros. E vou fazer aqui no canto. Aumenta a tela. Caramba, eu não sei fazer isso. Mentira, se eu fizer isso, fica ruim na gravação. Mas por que? Tu não está conseguindo enxergar não, Kelly? Tá ruim para enxergar? Ah, não, beleza. Se está enxergando, eu vou... Se você estiver enxergando, beleza. Eu vou continuar sem mexer, porque senão ele deforma lá a gravação. Os próximos slides eu faço com a letra maior, né? Aqui é 18 graus. Tranquilo, pessoas? Dando continuidade aqui, ó. Vamos fazer? Eu faço ou vocês fazem? Então façam aí. Eu vou dar 3 minutos virtuais para quem está assistindo a gravação e vou dar 3 minutos de verdade para vocês. Pessoal da gravação, vou tirar a calculadora agora para vocês poderem fazer, né? Agora sim, tá visível, né? 3 minutinhos para vocês fazerem aí a questão a letra B. Hein, gente? Vou andar um pouquinho com a questão para vocês perceberem como é que a gente faz, tá? Vamos lá. Em relação ao 18, eita, 200 mil respostas diferentes. Vamos lá, calma aí. Vou dar uma dica aqui e vocês vão ver. Ah, tá, beleza. Em relação ao 18, o 0,97 é um 18. Em relação ao 18, aqui é 18 graus, tá, gente? Em relação ao 18 graus, o 0,97 é cateto oposto, então a gente está usando o O. E o Y, que é o que ele quer medir, é o cateto adjacente, não é mais a hipotenusa. O que usa o cateto oposto e a hipotenusa? Tangente, né? Então, a gente tem tangente. Então, a gente vai escrever a tangente como ela é mesmo. A tangente de 18 é igual ao cateto oposto, que no caso é o 0,97, sobre o valor que eu quero descobrir, que é o Y. Veja que aqui a variável ficou num lugar diferente, né? Ficou embaixo. E aí agora a gente vai usar a calculadora para descobrir a tangente de 18, mas eu não vou mexer nela agora. Lembra? Porque eu só quero que você aproxime a resposta final. Então a primeira coisa é passar esse y para lá. Então o y que está dividindo vai multiplicando a tangente de 18. E isso dá 0,97. Até aí todos concordam?
Acompanha aqui comigo, acompanha aqui comigo. Sim, 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 sim. Mariana falou SD, deve ser sim. Então, beleza. Como eu quero achar o valor de y, eu vou passar agora a tangente de 18 para o outro lado dividindo. Caraca, Mororó, mas eu só estou acostumado a passar uma letrinha de cada vez. Mas lembra que tangente de 18 é um único número, né? Eu só estou deixando ele escrito aí como tangente de 18 porque eu não quero cometer erros de aproximação, né? Eu quero dar a melhor resposta possível que esse problema me permite, né? E é assim que eu vou calcular o valor de y agora. Vocês pegaram? Se eu for lá para a calculadora, vocês não estão vendo a minha calculadora agora, mas vocês sabem a conta que vocês têm que fazer. 0,97 dividido por tangente de 18. Quanto é que dá com duas casas decimais, aproximadamente? (2,98). Isso aí, galera. Mas calma aí. Mas se vocês... É para aproximar. Como a casa depois do 8 é 5, você tem que subir o 2,98 uma unidade. Então ele vai para 2,99, tá? É quase 3. É assim que se arredonda. Em TH, eu não entendi porque que o seu deu 85, não. Será que é porque o seu está em radianos? Não sei. É exatamente porque o seu está em radianos. É porque o seu sistema está em radianos, man. Você tem que passar para graus. Tá vendo o problema que dá? Dá uma resposta diferente. Ele não escuta? Alguém digita no chat para ele aí. Mas todo mundo pegou que a resposta certa então é 299, né? Porque arredondou um centésimo para cima por causa da terceira casa, que era 5. E aí a gente pode fazer o terceiro, né? Eu tinha muitos exercícios para fazer, mas é bom que a gente treina, não tem problema. Galerinha, posso fazer então esse daqui? Ou vocês querem fazer esse daqui? Vou fazer. Estou indo. Letra C. 75 graus aqui, tá? Letra C, eu quero calcular esse modelo. Essa medida. Mororó, eu sou esperto, então não vai me enganar, não. Pô, se na letra A tu usou seno e na letra B tu usou tangente, então com certeza na letra C eu vou usar cosseno, né? Que é o que está faltando. Procede, pessoal? É claro que não, né? Mororó, com o espírito do ódio, quer fazer com que você entenda o que você tem que fazer, não que você decore. Muito bem, Edu, é cosseno. É cosseno. Vamos lá. Por que é cosseno? Porque a hipotenusa está aqui, né? Porque o ângulo de 90 está do lado de cá. Mas esse triângulo está girado, não tem problema. Eu acho a hipotenusa olhando o ângulo de 90. Ó. 90, hipotenusa. 90, hipotenusa. 90, olha para a hipotenusa. Então, essa é a hipotenusa. 75 graus, então, está olhando para o cateto oposto. E eu acabei falando bobagem, né?
E o 3 é o cateto adjacente. Então a gente vai usar a tangente de novo. Tinha falado cosseno, né? Concordando com o Eduardo, mas não é cosseno não. Não é cachorro não. Que cachorro que? Só lembrei daquele mesmo agora. Foi mal, o Edu. CO era de cateto oposto que você tinha escrito. Foi mal, cara. Então, estamos usando CO e CA, né? Então a gente está usando tangente. Então vamos lá. Tem a ver com tangente de novo. Então, tangente de 75 graus agora é igual ao cateto oposto, que é o Z, dividido pelo cateto adjacente, que é 3. E aí vocês querem achar o valor de Z. Então basta pegar esse 3 e jogar para o outro lado. Se eu jogar ele para o outro lado, como é que vai ficar? 3 vezes tangente de 75 graus é igual a Z. Pronto. Agora vocês vão para a calculadora e acham o valor arredondando duas casas, né? Quanto que vai dar o valor de Z aí? Muito bom, Dani. 11,20. Calma aí, são dois. Não, calma aí, foi Laila que respondeu 11,20 e Daniel 11,1. Então, Daniel, é o seguinte, na tua calculadora, assim como na minha, deve ter dado 11,19, etc e tal. 11,19, 6, 1 e por aí vai. Certo? Como eu quero a resposta arredondada com duas casas decimais, eu tenho que cortar aqui, para começo de conversa. Tá aqui, ó, aproxime com duas casas decimais, né? Só que o que acontece? A regra de aproximação fala que a gente tem que aumentar uma unidade desse termo aqui que a gente está considerando. Se o termo que eu estou excluindo, ele começa com 5 ou mais, né? Como a terceira casa é maior do que 5, então eu tenho que subir uma unidade nesse 19 e ele vai virar 20, né? E aqui eu tenho que botar com duas casas decimais mesmo, porque ele falou para colocar a resposta com duas casas decimais, né? Apesar de não fazer sentido muito 11,20. Geralmente a gente escreve 11,2, tá? O ideal é botar 11,20, porque aí a gente dá a resposta do jeito que ele quer, com duas casas decimais e não tem estresse. Todo mundo de boa? Legal. Acabamos então de falar de um tópico de matemática básica, né, que é aproximação, arredondamento. Só que aí a gente já está vendo aqui o conceito de matemática básica dentro de um problema mais sofisticado, que é um problema de trigonometria, né? Legal? E aí vocês aprenderam também que a gente só faz arredondamento na resposta final, né? Se a gente tiver com a calculadora, então é mais fácil ainda. A gente não precisa fazer várias contas. A gente escreve um pouquinho, depois vai para a calculadora e dá a resposta rápida. Indo para a próxima. A gente tem 10 minutos. Vou falar até o meu patrocinador me expulsar de novo. Não quero nem saber. Exercício 3. Em um porto, o cais tem 685 metros de comprimento. Faz sentido nas suas mentes, né? Entender o que é um cais, o que é um porto, né? O que é um cais, o que é um porto. Vocês conhecem essas coisas, né? Podem não conhecer, né? Podem nunca ter visto presencialmente, né? Mas alguma imagem vocês já viram? Até o 11, não entendi até 11.
Vamos estender a aula até 11. Eu iria, tranquilamente, mas o combinado para ninguém ficar chateado são 2 horas. Isso, Edu. Um lugar que tem muito navio. Então, legal. No porto, um cais tem 600, nem muito, não tem muito, né? Porque é um porto pequeno, né? 685 metros, assim, meio quilômetro. Não é aqueles navios de cruzeiro, né? Que são gigantes, né? Mas tem lá umas lanchas, uns barquinhos de pesca, tem. E tem 685 metros de comprimento. De cada extremidade desse cais, você pode ver ao longe uma ilhota, sob os ângulos de 32 e 37 graus, respectivamente. Eu tentei desenhar a situação aqui, ó. O porto tem 685 metros. Foi o que eu falei, Edu. Barco de pesca, né? Pequenas lanchas. Não, tem bastante. Aí sim, aí tem muita coisa. Eu tentei desenhar aqui muito tristemente a situação, tá? O porto tá aqui, tá? O cais tá aqui, legal? Com 685 metros. E em cada extremidade você vê uma ilhota, uma tentativa de ilha, uma tentativa de desenhar uma ilha, né? Parece um pup. Parece. Mas eu tentei, tá, gente? E em cada extremidade do porto ora você vê com 32 graus nesse canto do porto. Ai, que susto, cara. Para o telefone de me ligar. E na outra extremidade do cais, você está olhando a mesma ilha sob um ângulo agora de 37 graus, tá? Vocês estão percebendo que essa situação aqui, ela é um pouco diferente da situação do prédio, né? No prédio, o cara estava olhando para cima. Então, tipo, esse triângulo imaginário, ele estava no plano vertical, né? No mesmo plano que a pessoa. No plano vertical da pessoa, né? No plano da altura da pessoa. Então, aqui a gente usa um inclinômetro, né? Um AP, um app para medir as inclinações na vertical. Diferentemente, aqui, se vocês estiverem conseguindo entender o meu desenho muito rudimentar aqui, esse problema está acontecendo na horizontal, né? No plano do horizonte, digamos assim. Vocês conseguem entender que essa situação ela é diferente dessa aqui, nesse sentido, né? Que aqui eu estou no plano vertical e aqui eu estou no plano horizontal, né? de observação. Aqui, se eu tentasse desenhar um bonequinho aqui, por exemplo, aqui nesse ponto, a única coisa que a gente conseguiria ver é a cabecinha do boneco. Porque eu estou olhando de cima, não estou olhando de lado. Digita 1 aí se tiver entendido. Maravilha. Ah, Mororó, mas isso vai mudar alguma coisa na hora de resolver o problema? A resposta é não. Mas vai mudar na hora de... O que vai mudar então? Vai mudar na hora de medir os ângulos. Porque quando o ângulo é na vertical, a gente consegue medir com inclinômetro, que é um aplicativo de graça que a gente baixa lá na loja de aplicativos. Agora, quando o problema é na horizontal, o inclinômetro não consegue medir. Então a gente tem que medir com outra coisa. Um aplicativo bom para medir ângulo é a bússola. Para medir o ângulo na horizontal, né? A gente está medindo, a única diferença é que a gente vai medir os ângulos aqui com a bússola. A gente vai apontar a bússola lá para a ilha, vai girar e depois apontar a bússola lá para a ponta do cais, né? Aí vai ter essa diferença aqui de graus, 32. Aí o cara vem para cá, mira a bússola lá para a ilha e depois ele mira a bússola para outra ponta do cais. E aí ele vai ter essa diferença de ângulo aqui de 37 graus. Um dia a gente pode fazer, quando todo mundo estiver vacinado, feliz e o problema da pandemia tiver acabado, a gente volta com essas coisas felizes, né, de fazer aulas externas, né? Mas um dia a gente consegue. Mas para a resolução do problema, isso não vai mudar nada. Ele quer que você descubra a distância da ilha até o cais. A primeira pergunta que eu vou fazer é: essa distância ela já está desenhada no problema?
Nope. Como é que eu meço a distância de uma ilha, que no caso aqui é um ponto, né? Para o cais, que no caso aqui é uma linha reta. Por exemplo, essa é a distância... Opa, que horrível. Essa é a distância da ilha até o cais? Não, né? Isso, Gustavo. A reta tem que ser perpendicular. Por quê? Porque se define desse jeito, né? Porque a distância é sempre a menor linha do ponto até a reta. E essa menor linha, quer dizer, no caso, menor nesse contexto onde eu posso, no plano, né? Onde eu posso sempre traçar uma perpendicular, né? Pode ser que tenha algum obstáculo aqui no meio, mas enfim. Não vou entrar nesses detalhes, não. Então, a distância da ilha até o cais é essa reta que é perpendicular. E perpendicular significa que eu faço ângulos de 90. Quando eu traço, então, a reta, eu vou matar dois coelhos com uma cajadada só. Número 1, eu desenho o que eu quero descobrir, que é a minha distância, que eu vou chamar de D. E, ao mesmo tempo, eu faço dois triângulos retângulos. Então, aí eu vou poder usar seno, cosseno e tangente para poder encontrar o valor dessa distância. A gente tem 3 minutos. Eu não consigo resolver esse problema em 3 minutos desenhando e falando, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho duas opções. Eu posso gravar essa resolução e publicar na aula depois. Ou eu posso, se vocês estiverem com um tempinho, eu posso cancelar essa aula, esse link, e fazer um novo link. E aí vou usar mais uns 10, 15 minutos para a gente terminar a aula. De qualquer forma, vai ficar gravado. Faço um novo link, então. Não, beleza. Vai ficar gravado de qualquer forma. Vai ficar gravado de qualquer forma. Quem não puder assistir... Então, beleza. Como tem gente que não quer... Como tem gente que não quer ou não pode assistir, porque tem outros compromissos, eu vou encerrar a aula por aqui, entre aspas, mas vou continuar a gravação da resolução desse exercício. Belezinha? Aí vocês assistem esses outros 10 minutos de aula que estão faltando. Tranquilo, pessoal? Então... Beleza, vou pausar a gravação aqui. Então, galera, comprometido, eu vou continuar aqui a resolução dessa questão para vocês terem acesso, beleza? À solução desse problema. O que acaba acontecendo é que eu tenho dois triângulos, tá? E como eu tenho dois triângulos, muito provavelmente a gente vai ter que acabar usando trigonometria duas vezes. Uma vez para o ângulo de 32 e outra para o ângulo de 37. Legal? Como o único valor que a gente tem é o 685 e ele não faz parte de nenhum dos triângulos especificamente, é recomendado que a gente use álgebra para poder indicar mais um lado de um triângulo aqui. Então, por exemplo, eu vou chamar esse pedaço aqui, que está perto do 37, de x, tá? Se eu fizer isso, esse outro pedaço, eu vou até escrever ele mais embaixo aqui, eu vou chamar esse cateto adjacente do 37 ao 37 de x. Esse pedaço mede x. Como todo o cais mede 685 metros, esse outro cateto adjacente ao 32 aqui, ele consequentemente vai medir 685 menos x. Belezinha? Por quê? Porque é a diferença, né? É o que está faltando para completar o 685. Agora, galera, a gente tem condição de resolver esse problema, tá? A gente não vai trabalhar com esse valor, mas a gente vai trabalhar com este, que é 685 menos x, e com este, que é x somente. Caraca, amor, duas variáveis. Eu sei que tem duas variáveis, mas é um problema... O importante é que vocês saibam as regras de funcionamento das coisas, né? A solução do problema ela vai vir na consequência. Vamos lá. Olhando para o triângulo da direita, eu acabei escrevendo aqui a medida que eu quero, D,
e acabou aparecendo essa medida colateral aqui, que é x, né? No caso, a gente tem o cateto adjacente e o cateto oposto ao 37. Então, a gente lembra lá que cateto oposto e cateto adjacente é tangente, né? Então, no lado direito, eu tenho oposto e adjacente. Então, com certeza, eu estou trabalhando com a tangente de 37. Então, eu vou poder escrever que a tangente de 37 graus é igual ao cateto oposto, D, dividido pelo cateto adjacente, que é x. Não adiantou muita coisa, porque eu tenho duas variáveis, né? Minha calculadora é capaz de me dar a tangente de 37, mas eu não sei nem D, nem x. Então, a gente pega outra informação e vai para o lado esquerdo. Ah, claro, pode ser interessante a gente escrever aqui que D é igual a x vezes tangente de 37. Pode ou não pode ser? A gente vai usar ou essa informação aqui. Não sei ainda. Vamos lá, vou circular aqui. Eu vou circular qual das duas a gente vai usar no futuro. Vamos lá. No lado esquerdo da figura, a gente vai usar então esse triângulo que é retângulo, e mais uma vez a gente está usando o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, mais uma vez a gente está usando o oposto e adjacente, e mais uma vez eu estou usando a tangente, só que agora eu estou usando a tangente de 32 graus. Então, vamos lá. A tangente de 32 graus é igual ao cateto oposto, que é D, dividido pelo cateto adjacente, que é 685 menos x. Legal? Então, mais uma vez, a gente está travado aqui, porque a gente não tem nem um valor de D, nem um valor de x. Então, a gente está travado com essa equação e com essa. Porém, a gente tem duas equações e as duas têm duas variáveis. Isso aqui vai virar um sistema. Especificamente nesse caso aqui, eu também vou passar esse 685 para o outro lado, também multiplicando. Então, o que a gente vai ter vai ser 685 menos x, entre parênteses, lembramos lá da aula de matemática básica, né? Vezes tangente de 32. Isso aqui é igual a D. Perceba que D é igual a x vezes tangente de 37 e também é igual a essa coisa aqui, 685 menos x vezes tangente de 32. Aí, pessoas, assim sendo, eu vou poder substituir essa expressão no lugar de D, porque eu estou resolvendo um sistema na prática. Substituindo, então, o que eu vou ter vai ser 685 menos x vezes a tangente de 37 igual a x vezes a tangente de 32. E a gente vai resolver essa equação e vai descobrir o valor do x, né? Não do D, como a gente gostaria. Não tem problema. Primeiramente, aqui eu faço a distributiva, então eu vou ter 685 vezes tangente de 37 menos x tangente de 37 igual a x tangente de 32. E agora eu vou ter 685 vezes tangente de 37 igual a x tangente de 32 mais x tangente de 37. Por último,
eu vou ter 685 tangente de 37 igual a x que multiplica a tangente de 32 mais a tangente de 37. Caraca, Mororó, ficou estranho, complicado isso. É porque eu estou usando as tangentes, né, pessoal? Se eu tivesse resolvendo um problema onde não fosse usado a calculadora e ele falasse algo do tipo: considere tangente de 32 igual a tanto, sei lá, 1,6, sei lá, e considere também tangente de 37 igual a, sei lá, 2, tanto. Legal? Eu já poderia ter substituído lá no começo esses valores de tangente, mas como eu estou usando a calculadora, um problema de calculadora se resolve assim, né? Eu isolo a letra que eu quero, que no caso é o meu x, e só depois eu substituo os valores. Então eu vou ter 685 vezes tangente de 37, e eu estou passando essa soma para o outro lado. Tangente de 32 mais tangente de 37. Esse é o meu x. Mororó, como eu vou fazer essa conta? Obviamente, usando uma calculadora. Eu vou abrir a calculadora aqui. Vamos lembrar desse valor, né? Eu tenho 685 vezes tangente de 37 dividido por tangente de 32 mais tangente de 37. Dando Enter, a gente ficou aí com 374,47, etc. Esse não é o valor que a gente quer, porque a gente quer o valor de D. Então, para terminar, o meu D vai ser esse valor que eu acabei de encontrar, vezes a tangente de 37 novamente. Então, vezes, eu estou substituindo aqui agora, tá? Vezes tangente de 37. E vou encontrar aí 282,19 metros aproximadamente. Então, a ilha não está tão longe, né? Então, aqui, 374,47 aproximadamente, né? Então, x é aproximadamente 374,47 metros, 47 metros, e a minha distância é igual a 282,19 metros, com duas casas decimais, né? Eu acho que não seria nem necessário, então vou colocar apenas 282 metros e aqui eu vou colocar apenas 374 metros. O problema não especificou quantas casas decimais, né? Então vou colocar os valores aproximados. Aproximadamente e aproximadamente. Beleza, galera? Esse é um jeito de resolver esse problema se eu tivesse com uma calculadora e não quisesse ter muitos erros de aproximação, né? Se eu quisesse uma precisão alta nas respostas. Legal? Eu poderia já ir substituindo a tangente de 37 e a tangente de 32 também. E aí isso facilitaria a hora de armar esse resultado aqui, mas poderia vir com alguns erros de aproximação. É interessante porque essa forma é geralmente a forma que se usa nos concursos, né, no vestibular, de vestibular, por exemplo. Ele dá uma aproximação para a tangente, mas e aí faz com que você possa já substituir aqui direto, né? E é isso. Resolvemos esse exercício. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem, né? Revejam esse exercício várias vezes e, claro,
os outros também. Fiquem tranquilos e a gente se encontra de novo na semana que vem. Um abração, galera. Até a próxima. Fui!